Hoje quero ministrar uma mensagem que mexeu muito comigo, que mexe muito comigo e que é muito ativa na nossa vida. Nós vamos começar a falar um pouquinho esse mês, não sei quantos dias ainda, no mínimo 2, no mínimo esse domingo e mais um, mas a ideia é que seja maior. Nós vamos falar sobre o tema oração. Nós vamos, não sei se você leu um pouquinho lá, eu sei que hoje é o Dia das Mães, então nós deixamos a recepção toda para as mamães, mas eu fiz questão de colar alguns versículos ali, algumas frases. Você pegou uma frase, né? Eu não sei qual a frase que você recebeu, eram todas diferentes, não tem nenhuma repetida, então a que você recebeu foi estritamente para você. E que o Senhor possa falar contigo nessa ministração, que o Senhor possa falar contigo através da mensagem que você pegou, que o Senhor possa falar contigo nessa semana. E nós vamos falar sobre oração, algumas coisas sobre oração. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é quando a oração parece não funcionar. Por que orar parece não funcionar? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, e com certeza eu já me fiz algumas vezes essa pergunta. Se você não expressou essa pergunta para alguém, eu já expressei essa pergunta para alguém. Mas às vezes a gente pensa, a gente ou fala, ou se pergunta, por que orar parece não funcionar? Vamos abrir Lucas 18, versículo 1. Aleluia. Peraí que não está dando certo isso aqui. Obrigado. Aleluia. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta em Lucas, se você trouxe. Depois nós vamos ler mais versículos aí de Lucas 18. Mas existe uma pergunta que todos nós carregamos em nosso coração, mas nós não temos coragem de falar na maioria das vezes, que é: orar realmente faz a diferença? Eu tenho certeza que você tem essa pergunta. Se você não tem agora, você já teve, e ela volta de vez em quando, né? Um pouco de tempo que nós ficamos sem uma oração ser atendida, nós já começamos a fazer essa pergunta. E quando faz muito tempo que nós oramos por algo, nós fazemos ainda mais essa pergunta: orar realmente faz a diferença? Porque quando nós começamos a orar é um fervor, né? Aquela expectativa de que Deus vai mover céus e terra a nosso favor. Quando nós chegamos para orar algo novo, nós chegamos com esse fervor mesmo. Mas às vezes a realidade parece outra. Nós oramos por algo vital, algo crucial, algo que é muito importante, e às vezes não acontece nada. Pedimos com fé e nada muda. Insistimos e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Parece que o teto é o famoso teto de bronze, né? Parece que nada passa. Parece que nada sai daquele lugar que nós estamos orando. E aquilo vai enchendo o nosso coração de várias perguntas. Aquilo vai nos enchendo de várias questões. E é nessa realidade que a oração, sem que a gente perceba, começa a sumir da nossa vida.
começa a diminuir, começa a minguar, começa a ficar pequenininha. É nessa situação de oramos algo tão importante, que não é respondido, que nada se transforma. Às vezes até chega um profeta e fala, vai acontecer, mas aí aquilo não acontece. Você não sabe quando vai acontecer, mas não acontece. Você até renova as suas forças, você volta a orar, mas aí nada acontece de novo. E é nesse ambiente, nessa realidade, que a oração vai sumindo da nossa rotina. Não é que nós abandonamos Deus de uma vez, mas a oração já nem é tão mais importante. Se der para orar, eu oro, se não der, acontece. Mas a gente para de esperar tanto dele. A gente não abandona o Senhor, mas a gente começa a parar de esperar tanta coisa do Senhor. A gente até ouve as histórias, a gente até lê a Bíblia, nós continuamos vindo à igreja, continuamos cantando, mas a expectativa de que Ele vai agir de verdade, essa vai morrendo. E isso é um fato, irmão. E não precisa se sentir acusado, que já aconteceu com você, comigo, com nós. E quando Jesus conta a parábola da viúva, vamos ler primeiro a parábola da viúva, vamos dar sequência em Lucas 18, vamos para o 2, Lucas 18 até o 8, ele conta uma parábola. Então ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, quando Jesus conta a parábola da viúva que não desistia, ele deixa claro o motivo, para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Quando Jesus fala da viúva, mostra que Jesus já sabia que nós íamos cansar. Jesus sabia que para nós ia ser difícil. Ele sabia que o nosso maior inimigo na oração não era a falta de tempo. Essa é só a desculpa que nós damos quando o desânimo já bateu. O nosso maior inimigo na oração é o desânimo da oração não respondida. É a perca da esperança, porque aquela oração não concluiu, não foi respondida, não aconteceu como a gente queria. Então a pergunta de hoje não é como orar, não é como orar mais. A pergunta de hoje é, por que a gente para de orar? Por que nós paramos de orar? Por que você parou de orar? Ou por que não tem mais aquele fervor que um dia teve? Se a gente não resolver isso, irmãos, na raiz, a oração vai sempre parecer algo que não funciona. Se nós não conseguirmos entender o porquê nós paramos de orar, o porquê nós abandonamos a oração, ou porque nós diminuímos, ou porque nós até oramos, mas por um protocolo, ou porque nós até oramos, mas palavras vazias. Se nós não conseguimos responder isso, nós nunca vamos conseguir desfrutar daquilo que o Senhor realmente tem para nós.
A oração vai sempre parecer algo que não funciona. Nós nunca vamos nos apaixonar verdadeiramente pela oração, se nós não conseguirmos encontrar aquilo que nos fez abandonar, aquilo que nos fez desanimar, aquilo que nos fez perder a esperança. E o primeiro ponto de alerta que eu quero deixar hoje: nós temos alguns inimigos da oração. E o primeiro que eu quero falar contigo é a frustração. A frustração ela é um grande inimigo da oração. Tiago 1, versículos 6 e 7 vai dizer assim, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal pessoa que foi embora. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago é muito claro: aquele que pede, porém com fé, sem duvidar, ele recebe. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E a frustração, sabe o que ela mais nos traz? Dúvida. A minha oração não foi respondida. Eu estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 1 mês, 5 meses, não importa o tempo. Eu estou aqui orando por algo que é crucial, algo que eu preciso muito, algo que é muito importante, algo que até está na Bíblia, que eu preciso viver, que eu preciso ter. Só que nada muda, nada acontece, isso me gera uma frustração. E aí a próxima vez que eu vou orar, gera a dúvida. E aí eu não sou mais aquele que pede com fé e recebe. Agora eu sou aquele que ora com dúvida. E aí a Bíblia diz que nós somos semelhantes à onda do mar quando nós duvidamos. E que não adianta nós pensarmos que receberemos alguma coisa do Senhor, porque não recebemos. O apóstolo Reinaldo, ele sempre fala algo quando nós estamos na mesa com ele. E ele sempre fala isso, e eu já repeti algumas vezes aqui. Não importa se você ora 2, 3, 10 horas seguidas, se você não acredita no que você está orando, foi em vão sua oração. A Bíblia ela é muito clara conosco, que ou nós oramos com fé, ou não receberemos nada. Então a frustração é algo que nós precisamos nos atentar, porque chega um momento que a oração deixa de ser algo bonito e vira um peso, por causa da frustração. Tem que orar. Não cumpri meu protocolo ainda hoje. Eu ainda não bati o ponto da oração hoje. E sabe o que é perigoso, irmãos? Uma oração não respondida não fica parada. Ela começa a criar uma voz dentro da gente. Nós não decidimos mudar o que cremos, nós continuamos crendo em Deus. Mas nós ajustamos a nossa expectativa. Por isso que toda vez, muitas vezes, não toda vez, mas a gente várias vezes vai abrir o culto e falar: aumente suas expectativas. Porque quanto maior for as suas expectativas, mais o Senhor vai entregar. Quando nós vamos e preparamos um encontro de casais, nós colocamos a nossa expectativa. Quando nós... a expectativa, como diz, por aí, a expectativa é a mãe das frustrações. Mas não com Deus. Não com Deus, irmãos. Então nós falamos, nós aumentamos, aumente a sua expectativa. Porque a nossa função é manter a expectativa no mesmo lugar. Porque até nós gostamos de cantar: se Deus fizer, Ele é bom. Se Ele não fizer, eu não lembro o ritmo, continua sendo bom. Se a porta se abrir, Ele é bom. Mas se ela fechar, Ele continua sendo bom. E a gente canta. A gente até às vezes chora. A gente coloca isso dentro da nossa casa. A gente coloca esse louvor nos nossos carros. Mas nós cantamos na igreja e é uma grande verdade. Ou melhor, deveria ser uma grande verdade para nós.
Mas quando nós estamos há 1, 2, 3, 10 anos orando pela mesma coisa, isso não é mais verdade. Aí Deus começa a ser aquele que não responde. Aquele que talvez não me ama tanto. Aquele que talvez não é tão bom assim. Nós até continuamos crendo que Ele é Deus, que Ele é soberano. Nós até continuamos crendo que Ele é amor. Mas talvez Ele não é amor comigo. Nós até acreditamos que Ele é bom. Mas Ele não é bom comigo. E nem é culpa dele, é culpa minha, porque eu sou ruim. O problema sou eu tenho pecado, eu tenho falha, então Deus não me responde por isso. E aí Satanás fica jogando essas setas na nossa mente, e nós permitimos, por causa da frustração. Nós até viemos na igreja, a gente até vem para a igreja e fala, não, eu continuo crendo que Deus vai fazer. Eu continuo crendo que Deus vai mudar, mas agora é só da porta para fora, é só da boca para fora. Porque lá dentro, nós não acreditamos mais. Porque estamos frustrados. Estamos frustrados com Deus. Lá dentro do nosso coração, nós falamos para nós mesmos, não adianta tanto assim orar. Orar não está resolvendo meus problemas. Não está acontecendo nada. E aí quando acontece isso, ele deixa de ser o pai presente e vira alguém distante. O Deus do meu pai, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus do pastor, o Deus que eu vivi em minha adolescência, o Deus que eu conheci na minha mocidade. É só o Deus distante. Não é mais o meu Deus, o Deus da minha vida. E isso tudo vai mudando. Isso tudo vai nos quebrando por causa da frustração. Tiago fala da onda do mar, que leva para lá e para cá. Isso significa alguém sem direção. Quando a gente duvida que Deus se importa, nós perdemos a direção. Nós perdemos a conexão. E aí, irmãos, nós não sabemos mais para onde estamos indo. E aí, irmãos, acontece um monte de coisa. Eu vou tentar citar algumas, mas pode acontecer muita coisa quando nós perdemos a conexão com Deus. Ou nós acreditamos na força do nosso próprio braço. Ou nós nos desviamos dos caminhos, literalmente, dele. Ou a gente até permanece na igreja, mas movido por qualquer coisa. É por isso que a gente vê hoje o crente, qualquer brasinha, achando que é uau. É por isso que nós vemos doutrinas tão distorcidas, que nós estamos frustrados e perdemos a conexão com Deus. Então aquilo que os outros pregam é verdade absoluta. Porque afinal eu nem tenho tanta conexão com Deus. E o cara que está pregando ora todo dia, fala para o Senhor, tem uma fé inabalável. Então nós precisamos ficar atentos. E aqui vai um conselho para a sua vida nesse ponto. Quando a frustração chegar, irmãos, seja honesto com Deus. Sabe, não tenta esconder, não. Não tenta esconder frustração. Deus prefere a sua verdade nu e cru. Ele prefere a sinceridade do seu coração do que uma oração bonitinha, mas mentirosa. Sabe, fala, Senhor, eu estou frustrado. Senhor, eu orei tanto. Eu criei tanto, eu tive tantas expectativas. Eu preciso tanto disso aqui, Senhor. Eu preciso muito que isso aqui aconteça, Senhor. Mas não está acontecendo, não aconteceu. Eu estou frustrado, eu estou bravo, eu estou chateado, Senhor. Sabe, fala a verdade. Quando eu falo isso aqui, irmãos, não é hipocrisia.
É isso. Sabe quando um amigo, aquele amigo que você ama muito, sabe aquele amigo que a Bíblia até fala que é mais chegado que o irmão, sabe aquele amigo que se faz presente, aquele que você ama, se um dia ele te frustrar, e com certeza ele já te frustrou, você chega nele e fala, cara, tu vacilou, tu foi um vacilão, tu errou feio comigo, cara, não faz mais isso não, por que você fez isso? Você vai falar a verdade para ele. Se for algo pequeno, beleza, você vai deixar passar. Mas quando é algo realmente grande, que te magoa, que te chateia, que te deixa bravo, você não vai se distanciar dele, não faz sentido. É aquele que você considera da família, é aquele que você considera seu amigo, seu irmão, é aquele que você fala as coisas mais íntimas do seu coração. Então você só vai lá e resolve e fala para ele. Então com Deus é a mesma coisa, fala a verdade para ele, irmão. Nós não precisamos, Deus não precisa de falsidade, Deus não precisa de uma oração bonita. Olhe para o Pai, irmão. Pastor, como não me frustrar com as orações não atendidas? Leve isso para a sua vida, irmãos. Olhe para o Pai, não para o que você está pedindo. Tira o foco do pedido. Mas eu estou pedindo, eu preciso, eu sei, eu também peço um monte de coisa que eu preciso. Mas o foco é o Pai. Nós oramos porque o Pai nos amou. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós oramos porque Ele nos salvou. Nós oramos porque Ele nos redimiu. Nós oramos porque Ele nos tirou de um lugar que era muito pior. Nós oramos porque Ele morreu no nosso lugar. Nós oramos porque Ele pagou o preço por nós. Nós oramos porque Ele é soberano. Nós oramos porque Ele é bom. Nós oramos porque Ele é Senhor. Então a melhor forma de evitarmos a frustração é olhando para o Pai, não para o pedido. Porque quando nós olhamos para o Pai e não para o pedido é uma consequência. É só a gente ver a diferença de um filho. Vamos tentar trazer para a nossa realidade. Um filho que realmente ama o pai. Aquele filho que realmente, ele pede, porque ele é filho, ele vai pedir. Mas ele não está pedindo por causa do pedido. Ele está pedindo porque ele confia no pai. E quando o pai fala assim, ele fica feliz. Quando o pai fala não, ele vai ficar chateadinho, mas não vai mudar o relacionamento. A distância não vai acontecer. Todo não vai gerar tristeza, irmãos. Todos não, seja meu para vocês, vocês para mim, Deus para conosco. Eles vão gerar uma certa frustração. Porque quando a gente pede, a gente gera uma expectativa. Por isso nós fomos pedir. Mas a melhor forma de evitar que essa frustração crie raiz em nós é olharmos para o Pai. É vivermos verdadeiramente. Se Ele fizer, Ele é bom. Se Ele não fizer, Ele continua sendo bom. Sabe, irmãos, escreve gigantesco na parede do quarto que você ora, do lugar que você ora. Coloca de proteção de tela do celular. O celular, pega aquilo que você mais olha no dia, põe de proteção de tela. Se Ele fizer, Ele é bom. Se Ele não fizer, Ele continua sendo bom. Até que isso se torne uma verdade. Eu não quero me estender muito, mas aqui irmãos, eu sempre fui acelerado, um pouco ansioso, um pouquinho só. Eu sempre fui um pouco imediatista com as coisas. Sempre quis as coisas muito para ontem, né? Nem para amanhã, para ontem. Sempre foi assim. E quando eu cheguei na celeira, eu conversava com o Rafael e eu falei para ele, cara, 7 anos orando pela mesma coisa e nada muda. Nem uma pontinha, mas nem uma faísca de mudar. São 7 anos orando pela mesma coisa e eu estou cansado, cara.
E o pastor Rafael, com muita sabedoria, chegou em mim e falou assim: Vitor, tira o foco do pedido e olhe para Deus. E ele acrescentou, dizendo: pergunta para Deus o que você pode melhorar para receber o que você está pedindo. E assim eu comecei a fazer, irmãos. E não foi imediato, foi um processo. Não sei quanto tempo durou, ao certo para mim foi uma eternidade, mas durou um certo processo. Eu fazendo essa oração e olhando para o Pai e me desapegando. E um dia o Senhor falou assim, exatamente isso: eu quero que você me ame mais do que o que você está pedindo. Eu quero que você me deseje mais do que o que você está pedindo. E eu falei, agora morreu. E eu fui muito sincero, pai. Falei, pai, não consigo. Falei, agora eu não consigo. E eu reorava aquilo de novo e o Senhor repetia a mesma coisa para mim. E eu continuava sendo sincero, Senhor, eu não consigo. Mas eu não vou deixar de tentar. E assim estamos até hoje, as coisas começaram a acontecer. Hoje realmente eu amo mais o Senhor do que aquilo que eu estava pedindo. E eu vi as coisas se encaixando. Não está no que eu pedi ainda não, irmão. O que eu pedi também era alto. Eu não economizo oração não. Dá o mesmo trabalho. Então, nós já vai pedir, nós pede alto, nós pede grande. Nós pede coisa que vai fazer diferença. Mas, irmãos, eu vi os processos de Deus acontecendo. E vejo dia após dia. Às vezes algumas pessoas chegam e falam e perguntam, tá valendo a pena? Eu falo, tá. Porque hoje eu desfruto de cada detalhe que eu vejo o Senhor fazendo nesse ponto. Hoje eu desfruto de cada detalhe que o Senhor melhora no meu casamento. Hoje eu desfruto de cada detalhe que o Senhor melhora no meu pastoreio. Hoje eu desfruto de cada detalhe que o Senhor melhora na igreja. Hoje eu desfruto de cada detalhe. Porque antes eu só queria o ponto final. Meu casamento precisa ser isso, a igreja precisa ser isso, o meu ministério precisa ser isso. E enquanto não chega nisso, eu estou frustrado. Agora não, agora enquanto não chega nisso, eu estou desfrutando de todo o processo que o Senhor está me dando. Então é diferente, a gente começa a olhar para as coisas diferente. Se a resposta não vem, a gente passa a confiar em Deus, mesmo assim. Outra dica para a sua vida quando a frustração vier: ore mesmo na sua fraqueza. Não espere estar forte para orar, irmão, você não vai orar nunca. É justamente quando a gente não aguenta mais que a oração faz mais sentido. É justamente quando nós estamos esgotados que a oração faz mais sentido. É quando nós mais precisamos de Deus que ela faz mais sentido. E o segundo ponto que eu quero tratar com vocês, outro inimigo da nossa oração, é a obrigação. Mateus 6:7 vai dizer assim: quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Depois que a frustração bate, a oração muda de cara. Ela vira uma obrigação. A porta de entrada, irmãos, para destruir a tua oração é a frustração. Depois da frustração vem a obrigação. Agora eu oro porque é obrigado. A gente ainda até ora, mas não tem aquela leveza. Não tem aquela alegria de conversar com o Pai. Agora é esforço. Agora é por mérito. Agora é na tentativa. Agora é na força do ódio. Não, irmão, tem dia que eu também oro na força do ódio.
mas não pode ser uma constância. O orar por obrigação é de vez em nunca, de vez em quando. A nossa oração tem que ser porque nós amamos o Pai, nós amamos a presença. Porque quando nós estamos orando por obrigação, começa aquele ciclo. Aquele ciclo chato. Você tenta orar, a mente voa. Você tenta orar, se perde de novo. Você tenta de tudo. De tudo. Você pega a Bíblia, você começa a ler versículo, você começa a escrever em papelzinho. Não, o outro lá falou que se eu colocar como chama lá, o que você gosta de perfume? Nome difícil lá. Hã? Os fundinhos que você põe para orar, que eu durmo toda vez que eu ponho. Soque. Aí coloca aquele soquezinho que toda vez que eu ponho aquilo lá eu durmo, irmão. Eu tô lá assim, eu começo de joelho, na hora que eu ver, eu tô babando. Eu falo, meu Deus, tô dormindo. Mas isso daqui, irmão, se eu não tiver em pé aqui, eu durmo. Se eu tivesse aí, eu tava dormindo. É que o pastor fica gritando, não deixa. Acho que dia de frio nós não põe mais não, tá? Vou fazer o contrário, tá quase todo mundo dormindo. Então eu tenho que dar uns gritos aqui. Aí nós vamos lá e colocamos um soque. A gente coloca um worship, irmão. Não consigo orar com worship, irmão. A Nanda fica até de cá, como você ora com as músicas que você põe? Eu falo, dá certo. Dá certo, funciona. Só sei que funciona. É o que dá certo. Mas a gente vai tentando de tudo e não acontece, não vai, não vem. E aí no final o que acontece? Nós ainda nos sentimos culpados. A gente se sente culpado porque a mente ficou longe. Nós nos sentimos culpados porque a gente focou no problema. A gente se sente culpado porque nós dormimos. Nós nos sentimos culpados porque nós não conseguimos ficar nem 10 segundos de joelho. Começou a doer o joelho. A gente começa a se sentir culpado por tudo. Por quê? Porque virou uma obrigação. O problema, irmão, é que nós nos desconectamos de Deus. O problema não é a sua mente. O problema não é o seu joelho que dói. O problema não é a música que te faz dormir. O problema é que nós nos desconectamos de Deus. O problema é que a gente quer até a nossa oração, a gente quer colocar numa caixinha. Tem que ser assim. E a oração, irmãos, nada mais é do que eu conversar com Deus. Irmão, você vai conversar com teu amigo, você não fica cheio de protocolo. Se tem churrasco, vocês conversam. Se não tem churrasco, vocês conversam. Se tá frio, vocês conversam. Se não tá frio, vocês conversam. Se tem música, vocês conversam. Se não tem música, vocês conversam. Se tá barulho, vocês conversam. Se não tá barulho, vocês conversam. Se tá presente um ali em frente ao outro, vocês conversam. Se não tá, vocês arrumam um jeito também de conversar. Isso é a conversa, é a oração. É claro que existe um respeito e um zelo pela presença do Senhor. Mas não é um molde, uma caixinha, onde tudo tem que acontecer milimetricamente desta forma, senão eu estou errado. Não! A oração, ela faz parte da vida real. A oração, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. A Bíblia disse, orem sem cessar. Como que ora sem cessar, irmão? Você vai ficar 24 horas de joelho orando? Não! Eu estou lavando louça, eu oro. Eu estou dirigindo, eu oro. Eu estou trabalhando, eu oro. É óbvio que nós vamos separar um tempo exclusivo para aquilo. Até porque quando você ama muito alguém, você separa um tempo exclusivo para aquela pessoa. Você prepara uma mesa bonita para recebê-lo. Você faz aquele café gostoso. Você compra aquele pão quentinho. Você põe umas frutas, você faz alguma coisa. Então com o Senhor nós também vamos ter esse tempo. Mas isso não é oração somente. Oração envolve um monte de outras coisas. Envolve uma realidade.
É por isso que a gente pergunta tanto: será que eu ainda sei orar? Será que eu realmente sei orar? Será que Deus está ouvindo a minha oração? É por isso que nós ficamos cheios de perguntas. Irmãos, presta atenção. Você não está mais falando com Deus. Você está tentando acertar diante dele. A oração virou um peso tão grande. Você não está mais falando com ele. Você está fazendo tentativa e erro. O que dá certo? Você está tentando acertar. E aí o peso aumenta. O peso aumenta. E ninguém aguenta vivendo tentando acertar. Ninguém aguenta o peso de ficar tentando acertar. Ainda mais quando nós estamos falando de Deus. A comparação é ilógica. Ele nunca colocou esse peso sobre nós. O Senhor foi muito claro com nós: pegue a sua cruz e siga-me. A oração não era para ser a cruz. A oração era para ser a parte boa. Mas nós colocamos tantas coisas. Nós enfeitamos tanto a oração. Nós colocamos tanto peso na oração. Que agora ela é um peso tão grande que a gente desiste. Mas pastor, eu ainda não desisti. Eu estou aqui, amém, irmãos. Se você ainda não desistiu, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de esquecer tudo que a religião colocou. Tudo que homens colocaram de peso na sua oração. Hoje é voltar a ser como uma criança que fala a verdade para o Pai. Que ama a presença do Pai. Que olha para o Pai. Que deseja o Pai mais do que o pedido. Quando o Senhor fala para nós não ficarmos pedindo coisas, é não ficar repetindo palavras vazias. É não ficar repetindo aquela frasezinha formal, bonitinha. Você ora protocolarmente. É óbvio que tem coisas que fazem parte da nossa oração, é o nosso jeito que nós aprendemos a orar. Faz parte. Mas é diferente quando é tudo engessadinho. Peraí, hoje eu oro por mim, depois eu oro pela minha esposa, meu filho, e é sempre mesmo protocolo. Tanto é que se você estiver dormindo, você repete, de tanto que você já decorou aquilo. Você consegue repetir aquilo lá cantando uma música. E você está repetindo aquilo lá. Ele quer conversa. Ele quer o nosso coração. Ele não quer a nossa performance. Orar não é impressionar a Deus. Orar é conectar-se com o Pai. Deus já te conhece e já te ama, irmãos. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus querendo tabernacular com o homem, querendo ter comunhão com o homem, querendo morar com o homem, querendo fazer parte de uma conexão com o homem. A história inteira, de Gênesis a Apocalipse, é o homem errando e o Senhor corrigindo para manter a conexão. Até que Ele deu o seu Filho e nos deixou o Espírito Santo. Deus fez tudo o que Ele podia fazer. Deus decidiu morar dentro de nós. Agora quem mantém a conexão somos nós. Dica para a sua vida: para de tentar acertar. Deus não está avaliando a sua oração. Ele está te ouvindo. Fale com Ele como se fosse o seu melhor amigo. Seja como uma criança. E traga a oração para o seu dia a dia. O que eu estou fazendo? Eu estou orando. Porque eu amo o meu Senhor. E o terceiro e último ponto, para nós encerrarmos.
Terceiro vilão da oração é a autossuficiência. Esse é o ponto mais perigoso que existe, porque ele é silencioso. Aqui a gente não briga com a oração, a gente só não ora mais. Aqui a gente não chora mais porque não consegue orar, a gente só não ora. Aqui a gente não faz nem mais por obrigação, aqui já passou, aqui já foi. A vida está andando, as coisas estão acontecendo, o trabalho está funcionando. Então eu não preciso orar. E a maioria das vezes nós nem percebemos. A maioria das vezes a gente nem lembra. Porque está tudo até caminhando bem. Ou está caminhando como sempre caminhou, então não faz mais diferença. Não muda mais nada. Então aqui eu começo a achar que sou eu sozinho. Aqui eu começo a achar que ou eu dou conta sozinho, ou eu tenho que dar conta sozinho. E quem é homem já ouviu muito essa frase. Mulher também, mas principalmente homem. Que é: vai lá e dá conta. Engole o choro e faz o que tem que ser feito. Irmãos, isso é um fato. Eu sempre falo isso, a Nanda fica brava. Mas é um fato. Somente cachorro, crianças e mulheres são amadas pelo que são. Homem é amado pelo que produz. Mas isso não funciona com Deus. Isso é um fato, irmãos. Sinto lhe informar. Mas é um fato. É por isso que o homem fica tão feliz quando você fala que tem orgulho dele. É por isso que o homem gosta tanto de prover. É por isso que o homem não liga para o teu te amo. É por isso que o homem, ele precisa se sentir útil. Porque nós só somos amados quando nós somos úteis. O homem, quando ele está trabalhando, ele é o orgulho da família. Se ele fica 6 meses desempregado, é um encosto. É o vagabundo que não arruma trabalho. Isso é um fato. Mas com Deus não é assim. Deus nos ama independente do que nós podemos oferecer. Então para de tentar acertar com o Senhor. Para de tentar ser necessário para o Senhor. Nós nunca vamos conseguir ser suficiente para Deus. Porque Ele é autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de nós. Ele escolheu agir por nosso intermédio. E isso é para nós nos alegrarmos. Essa é a alegria do nosso coração. Então toda vez que a autossuficiência chega, nós simplesmente vamos deixando de orar, nós simplesmente vamos deixando a necessidade. Irmãos, a oração ela não nasce de saber muito. A oração não nasce do tanto que você sabe. A oração nasce de precisar muito. Então precise mais de Deus. Comece a precisar mais de Deus. Para de achar que você dá conta. Porque nós não damos. É por isso que nós temos ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia e um monte de doença física. Porque nós não dá conta. É por isso que eu estou do tamanho que eu estou. Porque eu achei que eu dava conta e descontei na comida. Irmão, compulsão alimentar. Agora é uma eternidade para voltar. Um desespero para conseguir voltar. Agora tem que arcar com o BO. Esse é o BO que eu tenho que arcar. Mas é por isso, porque nós quisemos ser autossuficientes demais. Ou às vezes nem quisemos, mas aprendemos assim. Ou fomos obrigados pela vida a ser assim. Mas hoje eu tenho uma boa notícia. Para! Hoje o Senhor de novo fala para nós, volta, filho. De novo o Senhor está falando, olha, não é pela sua força que isso vai acontecer.
Não é pelo tanto que você sabe, pelo tanto que você é bom, pelo tanto que você conhece, é porque eu faço acontecer. Então nós precisamos passar a depender mais, nós precisamos precisar mais de Deus. A gente precisa precisar de Deus para comprar algo. Irmãos, acordou. Precise de Deus no seu dia. Senhor, eu preciso do Senhor comigo hoje. Senhor, hoje eu tenho aquela reunião no trabalho. E eu preciso do Senhor. Senhor, hoje eu tenho que ser uma boa mãe, um bom pai. E eu preciso do Senhor. Senhor, hoje eu preciso ser um bom filho. E eu preciso do Senhor. Senhor, hoje eu preciso ser cristão de verdade. E eu preciso do Senhor. Senhor, hoje por onde eu for, eu quero levar a sua presença e eu preciso do Senhor. Senhor, hoje eu tenho que resolver tal problema e eu preciso do Senhor. Sabe, não é só nas grandes coisas. Não é só quando bate a crise, que você... aquela crise que aí é só Deus que resolve mesmo. Não é só nesse momento que nós vamos orar, não é só nesse momento que nós vamos buscar ao Senhor, é em todo o tempo. Nós precisamos, eu sei, essa frase nem deve estar certa, mas nós precisamos precisar mais de Deus. Você não vai mais esquecer. Nós precisamos precisar mais de Deus. Nós estamos precisando muito pouquinho de Deus. Não, pastor, mas meu problema é grande. Mas o seu problema grande é uma parte da sua vida. Existe um monte de outra parte que você esqueceu, Deus. Existe um monte de coisa acontecendo que você nem lembra do Senhor para fazer. Você nem lembra qual que é a vontade dele. Deseje mais do Senhor. Precise mais de Deus. Quando nós sentimos que precisamos, nós oramos. Então deixa eu te falar um negócio. Você precisa muito de Deus. Irmãos, deixa eu te contar um negócio. Sem Deus, tu não atravessa nem a rua seguro. E você pode estar na faixa sem nenhum carro passando. Sem Deus, você não toma nem banho seguro. Corresponde a acidente tomando banho. Eu mesmo já caí tomando banho. Marmota. Sem Deus, nós não estamos seguros. Nós precisamos de Deus para tudo. Quando a gente aprende a resolver tudo, irmãos, quando a gente aprende a controlar tudo, a oração vira um acessório. A gente ainda acredita em Deus, mas não precisa dele para passar o nosso dia. Não precisa dele para as coisas acontecerem. Até porque está funcionando. Como você aprendeu que tinha que funcionar, então está funcionando. Sabe, isso não é rebeldia, irmão. Esse ponto da autossuficiência não é rebeldia. Eu acho que é pior. Porque é substituição. Deus não foi negado. Só foi deixado. Deixado para alguém que um dia falou que ele era tudo para ele. Deixado para alguém que confessou publicamente que ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Hoje é um bom dia para nós dobrarmos o nosso joelho juntos e chorar por termos esquecido Deus em um monte de áreas das nossas vidas. Reconheça que você precisa do Senhor. Entregue o controle e ore para te entender mais. Coloque-se de pé.